Você que é nosso membro da comunidade ambiental, você recebe semanalmente os nossos famosos estudos de caso, que são processos reais que nós analisamos e verificamos o que aconteceu no processo, o que você deve fazer em casos semelhantes, o que não deve fazer, o que funcionou, o que deu de errado no processo. E nesse estudo de caso de hoje, é uma ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público do Mato Grosso, com base unicamente em um auto de infração ambiental lavrado pela SEMA. Exatamente. Depois de lavrado o auto de infração, o Ministério Público é comunicado dessa lavratura de auto de infração. E o que aconteceu aqui é que ele verificou que houve um desmatamento, então isso era uma infração administrativa, propôs a ação civil pública. Só que o que aconteceu é que não tinha outras provas nesse processo, exceto o auto de infração e o relatório de fiscalização dizendo que houve um desmatamento. E olha só o que aconteceu. Tinha se pedido liminar, o juiz acolheu a liminar e foi bem desfavorável aqui ao réu, proibiu ele de utilizar toda a área, suspendeu o cadastro ambiental rural, o CAR, e aplicou ainda, se ele utilizasse a área e se abstesse, ele aplicou uma multa de R$ 1.000 por dia, uma multa sem teto. Isso é bastante complicado, geralmente o juiz coloca um teto, mas esse aqui ele não colocou teto. Os réus foram citados e contestaram. No mesmo prazo da contestação, isso é importante, a nota que cai na prova, os réus deveriam ter interposto agravo de instrumento. Acabei de falar que a multa imposta pelo juiz, ela não teve teto. Então, pelo menos o agravo de instrumento deveria recorrer da decisão para que fosse reformada a decisão e até mesmo estabelecido um teto para essa multa aqui aplicada pelo juiz em caso de descumprimento da liminar. O juiz, ele, embora tenha julgado antecipadamente a lide, ele foi um pouco cauteloso até e bastante ponderado, porque ele não acatou todos os pedidos do Ministério Público. Na contestação, havia uma tese, um capítulo específico impugnando o pedido de dano moral que o Ministério Público pedia. E o que o juiz disse? Realmente, em relação aos danos extrapatrimoniais coletivos ou danos morais, não havia prova suficiente de abalo à coletividade. Por quê? Não é um mero desmatamento que vai abalar a psíquica da sociedade. O Ministério Público precisa demonstrar efetivamente que a sociedade sofreu um abalo com aquilo. Por exemplo, um desmatamento seguido de uma queimada ao lado de uma cidade. Uma pequena cidade aí de 10 mil habitantes, tem toda uma floresta, é desmatado lá 20 hectares e depois colocado fogo. Aquela fumaça pode intoxicar toda a população, pode causar um abalo moral àquela cidade. Então, sim, cabível nesse caso, talvez, uma condenação por dano moral coletivo. Mas não é qualquer dano ambiental que vai gerar esse dano moral coletivo, ao contrário do dano material. E principalmente a tese de julgamento antecipado da lide que causou cerceamento de defesa. Exatamente, essa foi a principal tese debatida, que também tem aqui no ADV Labs um capítulo pronto para você adicionar às suas petições. E o tribunal acolheu o recurso de apelação. Exatamente, o tribunal proveu o recurso de apelação, conheceu e deu provimento, cassando a sentença de primeiro grau e determinando a produção de prova. Porque o tribunal diz o seguinte: a demonstração da autoria e do nexo de causalidade entre o fato danoso e o agente apontado como responsável é indispensável. A prova pericial ela seria capaz de apontar essa ligação entre a autoria e o nexo de causalidade, o que não foi demonstrado, porque só o auto-infração, como o tribunal colocou aqui no acórdão, a condenação ela não pode se basear apenas em documentos unilaterais produzidos na esfera administrativa. Lembra que eu falei no início que o auto-infração foi lavrado com base em imagens de satélite? Então, não pode uma prova dessas servir como ser um documento suficiente para uma condenação. Nós temos que apurar o processo judicial, ele deve ser julgado com cautela. Esse foi o estudo de caso de hoje, uma ação civil pública que foi julgada procedente em primeira instância, mas como não teve a produção de provas, o tribunal
cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à primeira instância para produção de provas. Um excelente precedente para você utilizar nos seus casos.